Bem, então vamos em frente. Algumas funções, né, são bastante conhecidas, né, nas áreas de administração, economia e contabilidade. E com essa finalidade, né, eu fiz esse material pegando aí partes desse livro. E aí a receita, a função receita total, é um exemplo, né, de uma função que tem essa aplicação, né, nas ciências sociais aplicadas, né, no caso aí economia e contábeis também. Deixa eu abrir aqui só um minuto. Bem, então a função receita ela é dada pelo preço, né, preço de venda, que eu estou chamando de Y, vezes a quantidade vendida, né, que eu chamo de X. Tá certo? Estou chamando de X. O produto dessas quantidades vai ser a receita. E aí, a depender do preço de venda e do número de quantidades vendidas, você pode definir a sua receita. Então, a função receita é uma função de duas variáveis, ok? Nesse caso aqui, as variáveis são y e x, onde y é o preço de venda e x é a quantidade vendida. Olhando isso do ponto de vista geométrico, né, veja que quando aqui eu estou olhando o eixo x, né, o eixo x, aqui eu tenho o eixo y, né, e aqui o eixo z, que vai ser dado pela receita, que é a função de x e y. Ok? Veja que se você aumenta, né, o x, né, você tende a aumentar a receita, né? E se você aumenta o x e o y, né, essa receita ela tende a subir, né, com uma velocidade maior, né? Mas o que acontece é que, em geral, você fixa o preço de venda e deixa solto a quantidade vendida. Então, essa função, quando tem o formato do tipo y vezes x, com y variável, né, y e x variáveis, ela é uma função de duas variáveis que tem essa forma gráfica, né, que não é uma função linear, tá certo? É uma função quadrática, né? Quadrática, mas lembrando que com variáveis distintas, né? Um produto de y por x. O que acontece é que se você fixa o y, e eu chamo o y de um yv, né, e multiplico isso por um x, né, essa função receita passa a ter uma formulação linear, né, e essa formulação linear é uma reta, né, nesse caso aqui, uma reta passando pela origem, né, com a receita de zero unidades vendidas sendo zero, né, e a receita de uma unidade vendida sendo exatamente o preço unitário de venda, né? Ok? Bem, continuando aqui, né, eu tenho aqui um gráfico só para mostrar o tridimensional para vocês, né? A ideia foi essa. E logicamente que se a gente analisa a função receita considerando um preço de venda, né, fixo, né, é um preço unitário de venda, a função receita é uma função de primeiro grau.
Só um minutinho, pessoal. Bem, a receita quando o número de unidades vendidas é zero, é exatamente zero, né? Isso, ou seja, você não tem faturamento na venda de nenhum produto, tá ok? E um detalhe interessante é que se você varia a receita sobre a variação do número de quantidades vendidas, se, por exemplo, você sai de 0 unidades vendidas, né? Então eu vou chamar o x0, né, de 0, e eu vou sair de 0 para uma unidade vendida, de forma que o meu xf é 1. Qual é o delta? De 1 para 0, o delta x é 1, tá ok? Mas a receita, né? A receita em 1, né, uma unidade vendida, a gente sabe que a receita de uma unidade vendida é o preço unitário de venda, que é o meu YV, e a receita de 0 unidades vendidas é 0, tá ok? De forma que o delta, né, o delta da receita é exatamente YV, e o delta do X é 1, tá ok? Então, a variação da receita sobre a variação da unidade, do número de unidades vendidas, se a variação de unidades vendidas é unitária, né, esse salto de receita é exatamente o preço unitário de venda. Nesse curso a gente vai estudar uma coisa chamada derivada, né? E aí a gente vai ver que isso aqui nada mais é do que a taxa de variação da receita com relação a uma variação unitária no preço, no número de unidades vendidas. E aí a gente chama isso de receita marginal, tá ok? Bem, considerando aqui o exemplo em que nós temos a função receita com o preço de venda fixado em 135, né? A função receita é uma função de primeiro grau, conforme esse gráfico, né? E ela cresce à medida que o número de unidades vendidas aumenta. Então, o aumento do número de unidades vendidas aumenta a receita arrecadada, certo? De forma proporcional de acordo com o número, né, o preço unitário de venda, ok? Se a empresa produz vários produtos, né, nós podemos construir a função receita como sendo a soma, né, dos produtos, né, dos preços unitários de venda com as quantidades vendidas para cada produto, ok? Bem, deixe-me fazer aqui uma pergunta, se está tudo ok. Vocês estão entendendo aí a aula? Está dando tudo certo? Me deem um retorno aí, por favor. Tudo certo, ok. Bem, então vamos em frente. Tem um comentário aqui, né, de uma aplicação aí desse conceito de receita, né, que a gente pode ver aí nos jornais aí publicados aí na internet, enfim. A venda individual de livros totaliza em média R$ 35,
Já a média, né, de um eletroeletrônico ultrapassa R$ 450, né? Isso por pessoa, né, o gasto individual, né? É como se fosse o consumo per capita, né? Apesar disso, nenhuma das grandes empresas do setor pensa em deixar de lado os livros, em razão do preço. Eles têm um preço unitário relativamente baixo, né, um preço de aquisição relativamente baixo, então passa a ser uma das primeiras coisas que uma pessoa compra, né, na internet. Além disso, os livros têm isenção de ICMS, o que faz com que justifique aí o preço um pouco mais baixo, ok? Bem, então aqui o comentário, né, de forma bem simples, né, a contextualização de receita. Então a receita, né, a receita unitária, né, por pessoa, né, no caso aí de livros. Isso aí foi da época, né, um comentário da época, um artigo de 2003, né. Então você tem aí uma comparação, né, de receita per capita, né. Um detalhe aqui é que a realidade hoje talvez não seja a mesma, né, pois a gente vê aí grandes empresas fechando as portas aí, empresas que trabalham com livros, tá ok? Mas vamos em frente. Daí tem a função custo total, né? Custo, né? Os custos são gastos, né, referentes ao processo de produção, né? Então, para produzir eu preciso gastar, né? Então, se eu quero abrir uma loja, eu preciso pagar aluguel. Se eu quero produzir cadernos, eu preciso comprar papel, né? Então eu tenho custo, né? Existem os custos, né, para você produzir, os custos relativos à produção, né? E esses custos, obviamente, a gente pode separar eles de forma bem simples como custos fixos, né, que independem do volume produzido, né? Ou seja, é o aluguel que você tem que pagar, né? É o imposto predial, é o IPTU, né? São os salários, etc. E os custos variáveis, que dependem do volume produzido, né? Ou seja, se eu produzir numa escala de 0 a 100, eu tenho um custo tal, né, para produzir uma unidade desse bem, né? E assim por diante, né? Então a utilização da matéria-prima, né, da embalagem, os impostos sobre a produção, né? Tudo isso aqui são exemplos de custos variáveis. Aí, às vezes, né, essa questão de definir o que é custo variável do que é custo fixo, isso às vezes não é tão simples, né? Vai depender de cada caso. E a pergunta aqui, por exemplo, é se energia é um custo fixo ou variável, né? O que é que vocês têm aí a refletir sobre isso? Eu vou dar aí 1 minuto de reflexão para vocês. Bem, então a resposta seria depende, né?
Então, se a pergunta se refere à energia utilizada para o funcionamento das máquinas, né, em uma indústria, né, quanto mais você intensifica a produção, mais energia você precisa gastar, né? E aí, nesse caso, energia pode ser visto como um custo variável. Porém, se a gente falar, né, de uma loja em um shopping, né, e a energia elétrica é utilizada basicamente para iluminação, né, é um custo que não depende do número de peças que essa loja vende, né, ou de quantos vidros de perfume ela vende, né. Pode haver essa variação de consumo, né, de energia, se houver alguma redução ou extensão do horário de funcionamento em alguns meses, como horário de verão, etc. Mas isso pode ser uma quantidade desprezável, né? Desprezível, aliás. Desculpa. Então, gente, nesse caso aqui, a energia pode ter uma conotação de custo fixo ou de variável, né? Agora, se a gente pensar na loja do shopping, né, como uma lanchonete em que a energia elétrica é usada para aquecer a comida e resfriar bebidas, nesse caso, né, o custo é variável, né? Quanto mais se vende, mais se gasta com energia, né? Às vezes, né, o aluguel é um custo fixo, né, e às vezes, dependendo da área alocada, né, então, do que você vai fazer, pode ser um custo variável, né, o tamanho da área alocada, né? E aí, o que é mais importante aqui é que vocês entendam a diferença entre custo fixo e custo variável. E daí a gente vai começar com algumas equações, né? O custo total, né? Eu vou começar com essa equação. O custo total é o custo variável mais o custo fixo. Perfeito? E, em geral, só um minuto, pessoal. Deixa eu desligar esse chatzinho aqui que está atrapalhando um pouquinho. Bem, então vamos lá, né? O custo variável mais o custo fixo, né? Se a gente imagina, se eu pensar que o custo unitário é fixo, é mantido constante, né? Eu posso escrever o custo variável como função desse custo do número de unidades compradas, né, de insumos, né? E isso vai depender desse custo unitário, né, de forma linear. Obviamente que em alguns casos esse custo aqui é uma função do número de unidades adquiridas, número de matéria-prima, de insumo. Então, às vezes, você consegue um desconto por comprar mais, uma quantidade em larga escala, né, de insumo e etc. E aí, nesse caso, o C ele vai depender de x. Nesse caso aqui é uma função C de x. Às vezes a função custo ela assume formas aí que não necessariamente é uma função linear, né? Ok? Daí, mas se a gente assume isso, a função custo total vai ser o custo variável mais o custo fixo, e o custo variável sendo o custo unitário, né, vezes o número de unidades, tá ok? E é isso que eu acabei de falar, né, para vocês. Se a gente considerar um custo unitário variável, né, esse C de x, o C vira C de x, e aí o custo total vai ser o C de x vezes o C, o custo fixo. Nesse caso aqui, o custo pode ser uma função de segundo grau, do terceiro grau, né?
Isso vai depender da forma com que esse custo unitário, né, vai se comportar. Se for uma forma linear, já dá quadrático aqui. Se for quadrático, dá cúbico e assim por diante. E aí é o que eu falei para vocês, né, que em geral você ganha descontos, né, o custo de aquisição de 10.000 unidades é menor do que o custo unitário, né, para aquisição de 500 unidades e assim por diante. Uma barganha de preço. O custo a zero, né, o custo total a zero, vai ser o custo fixo, ok? Ou seja, se você não produz nada, não tem nada produzido, o mínimo que você paga é o custo fixo, que nesse caso pode ser um aluguel, pode ser o custo dos funcionários e assim por diante. E a gente também vai entender, né, que a variação do custo em relação ao número de unidades produzidas, né, vai ser dada por essa constante C. E aí a gente chama C de custo marginal, né? O custo marginal nesse caso aqui, onde a função custo tem essa formulação linear, ok? Mais na frente nesse curso a gente vai ver aqui o conceito de derivada e aí a gente vai ter o custo marginal como a taxa de variação do custo em relação ao número de unidades produzidas. Exemplo, então essa função custo total é dado por 100x mais 15.820, né? A gente tem aqui o custo marginal dado por uma constante, né, que é o preço unitário de aquisição, né, o custo unitário, né, que é o C, que é 100, né, e o custo fixo é o custo ao nível zero, que é 15.820. Isso faz com que eu consiga produzir um gráfico como esse, em que a função custo depende do número de unidades produzidas, se 100, se 200, se 300, se 400, se 500, se 700, né? Isso é dado por uma formulação linear, né? Uma trajetória linear, né? E aqui a gente tem aqui está um pouco distorcido, né? Eu vou até fazer essa correção. Me permitam aqui fazer esse ajuste. Então aqui, essa alturazinha aqui, que eu marquei de laranja, é o que eu chamo de custo fixo, né? Independente do número de unidades produzidas, eu tenho um custo fixo a pagar. Tá certo? Esse pedacinho aqui, que é 15.820. E à medida que eu vou produzindo, além do custo fixo, eu tenho que arcar com o custo variável, tá ok? E aí esse custo variável vai depender do número de unidades produzidas. Então, se o número de unidades produzidas for 100, eu tenho esse custo variável. Se o número de unidades produzidas for 700, meu custo variável aumenta na mesma proporção que o 100, né, que é o custo marginal, ok? Nesse caso aqui, o custo unitário de produção, né, é constante, tá ok? Então a inclinação da reta, né? A inclinação da reta é justamente esse valor C, que é a derivada, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Que é o custo variável unitário, tá certo?
Claro, aqui é bom deixar claro, né, que quando eu estou falando aqui de custo unitário, né, eu estou pensando na parte variável desse custo, tá ok? É bom a gente ressaltar isso aí para não causar nenhuma confusão. Esse C é o custo unitário, né, na parte variável do custo, tá ok? Custo fixo não é variável, então é constante. Vamos lá. Bem, então, lembrando aqui o conceito de ponto de ruptura ou break-even point, né? Break-even point, né? Que é o momento em que vale a pena você, né, superar os custos, no momento em que você supera os custos, né? Então você tem aqui um gráfico que confronta a receita, né? Aqui a receita, eu vou colocar aqui a receita no azul. Então tem um gráfico que confronta aqui a receita, receita como função do número de unidades produzidas, contra o custo, né? O custo que começa no custo fixo e aí vai subindo, né, à medida que o número de unidades produzidas aumenta. Obviamente que no começo dessa trajetória existe uma diferença aí entre o custo fixo e a receita. Se você não produz nada, vocês têm o custo fixo, né? E à medida que você vai produzindo, você precisa cobrir os seus custos, tá certo? Então tem um número de unidades produzidas que faz com que zere, né, essa relação entre receita e custo, né, e que nesse caso aqui a gente tem o que se chama de break-even point, né? Esse é o ponto X, é um ponto de equilíbrio, né, onde nesse caso receita é igual a custo, né? Receita total é igual a custo, certo? Nesse caso, receita menos custo a gente chama de lucro, né? E esse ponto aqui faz com que o lucro seja zero, né? Em economia tem um conceito de lucro econômico, né, que envolve aí como que eu posso dizer, o custo de oportunidade do capital, né, que aí faz com que mas isso aí é uma conversa que a gente vai ter aí mais pra frente, tá ok? Bem, então chega uma hora em que você passa a ter lucro. Essa é a figura desse gráfico, tá ok? Então no break-even, né, o lucro é zero, receita igual a custo. Então sendo uma função, né, dada por receita de x 135x, com a função custo total dada por 100x mais 15.820, nesse caso aqui o custo variável, ele tem um preço unitário fixo, né, que é 100, né, e o break-even é dado quando a gente iguala a receita com o custo. Receita total igual a custo total. Isso faz com que o lucro nesse break-even seja zero. O ponto em que isso acontece é o ponto em que 135x é igual a 100x mais 15.820. Bem, a diferença 135 menos 100 dá 35x. 35x igual a 15.820. E aí o x vai ser, né, o x vai ser 15.820 dividido por 35, e isso é um número igual a 452. Esse é o nosso
break-even. Esse é nosso break-even point. Ok? Eu vou chamar aqui por Oliveira, né? Porque eu não estou conseguindo pronunciar o teu nome, tá? Então, Oliveira, você fala o seguinte, né? O break-even seria o retorno em uma franquia, isto é, quando inicia o lucro do franqueado. Sim, pode ser. Se você imagina no modelo de franquia, né, o seu break-even por exemplo, o ponto a partir do qual, né, você consegue ter lucro no seu negócio, né? A franquia, logicamente, quando você abre uma franquia, você tem custos iniciais. Esses custos iniciais precisam ser superados para que você entre numa zona de lucro, e isso com certeza pode ser traçado através do break-even point. Então, substituindo aqui o X pelo o break-even point, né, o argumento break-even point, a receita é de 61 mil aproximadamente, né, e não, então quando você atingir o break-even, sua receita é 661 mil aproximadamente, e nesse caso aí você está a lucro zero. Tudo certo, Oliveira? Mande aí suas observações. Tem um textinho aqui que eu também tirei do livro, né? Na íntegra. Que aí a discussão aqui é sobre outro problema da produção de livro, né? Que é o custo, né? O custo do papel, ou seja, você tem um custo da aquisição do papel, que é a matéria-prima aí para você produzir os livros, e a alta da moeda americana, né? Em geral, o papel e celulose está muito associado com a produção do papel, está muito associado com o dólar, né? É uma commodity que está muito vinculada com o preço do dólar. Então, com a alta do dólar, a tendência é que essas matérias-primas, essa matéria-prima, esse papel, né, seja mais caro, né? E você não pode repassar isso para o consumidor final, porque embora você tenha aí uma isenção de impostos, como por exemplo imposto de circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, né? Mas você, mesmo com esse abono dos impostos, você às vezes não consegue pagar o custo, e aí não chega na zona do break-even point, né? Então, o custo de produção de livros é uma incógnita, né? Os editores alegam que a variação é muito diversa, né, em virtude do dólar, e no entanto a maioria se defende das críticas frequentes aos preços praticados pelas editoras, né? Enfim, isso é uma discussão aí bastante interessante. Daí nós vamos agora para a nossa etapa final da aula, né? Que aí a gente vai falar de uma coisa chamada margem de contribuição e margem de segurança. Tá ok? Bem, pessoal, a margem de contribuição unitária, né, de um produto, e aí eu vou chamar isso de MG, é definida como sendo a diferença entre o preço unitário de venda, né, e o custo unitário, né, de produção. Tá ok? Bem, essa é a definição, né, da margem de contribuição. Nesse caso aqui, o nosso custo unitário ele está constante, né? É importante
saber que a gente tem aqui feito simplificações. YV define o preço unitário de venda e C define o preço unitário de produção. O custo unitário de produção, melhor dizendo. Então, a margem de contribuição, né, é assim nomeada, pois contribui para o pagamento do custo fixo, né, e para o surgimento do lucro, né? Comparemos dois produtos. O produto 1 tem preço unitário de venda de R$10 com custo unitário de produção de 8. O produto 2 tem preço unitário de venda de 1.000 com custo unitário de produção de 998. Ambos os produtos possuem margens de contribuição iguais a 2. Bem, mas obviamente que o produto 1 e o produto 2 tem uma coisa bastante diferente, né? A receita da venda de um produto do produto 2 é muito maior do que a receita na venda do produto 1, né? E isso, né, não está sendo capturado pela margem de contribuição, né? Dessa forma, a gente pode fazer uma margem de contribuição, pode construir uma margem de contribuição relativa, dividindo pelo preço unitário de venda, né? E aí, nesse caso, o preço unitário de venda aqui é 10, né? Então, ser 2 sobre 10. E aqui o preço unitário de venda é 1.000, então 2 sobre 1.000. Então, nesse caso, a margem de contribuição desse é de 2 sobre 10, que é de 20%, enquanto que do segundo é de 2%. Tá, ok? E nesse caso, o produto 1, né, tem uma margem de contribuição relativa, né, uma margem de contribuição percentualmente falando, muito superior ao do produto 2, tá, ok? Então, considerando, né, novamente aqui, a margem de contribuição relativa, produto 1, 20%, produto 2, 2%, nesse caso, existe uma diferença aí entre o produto 1 e o produto 2, né? Onde o produto 1 tem uma margem de contribuição relativa maior. A gente pode definir também a margem de contribuição total, né? A margem de contribuição total é você fazer a margem de contribuição, né, para o nível X de produção, né? O nível X de produção. Então você vai pegar a margem de contribuição e vai multiplicar pela produção, né? E isso vai ser a receita, né, menos o custo variável nesse caso, tá? Então a margem de contribuição total vai ser a receita total menos o custo variável total. O custo variável, na verdade, não entra a parcela de custo fixo, tá? Como o lucro é receita menos custo, né? Aí o lucro é a receita menos o custo fixo, né, mais o custo variável, custo fixo mais o custo variável, tá, ok? Daí a gente vai poder escrever o lucro, né, como sendo a margem de contribuição total menos o custo fixo. Lembrando que se essa margem de contribuição total ela é uma constante, né? Se você variar o X aqui de uma unidade produzida, a gente tem aí o lucro, né? O lucro variando exatamente essa margem de contribuição total, né? Então isso passa a ter uma contribuição marginal do lucro, né, no lucro, dada essa variação unitária na produção, tá, ok?
que é justamente a taxa de variação, né, do lucro em relação ao número de quantidades produzidas. Custo médio, né, você pega o custo total e divide pelo número de unidades produzidas. Lembrando que o custo total vai ser dado pelo custo variável mais o custo fixo, aí divide por x. Quando a gente fizer essa divisão, o C simplifica aqui, aparece só o custo unitário, né, de produção, no caso aí a parte variável, né, mais o custo fixo sobre x. Obviamente que se você produz em larga escala, o limite, né, esse valor aqui tende a zero, né, isso tende a um valor próximo de zero. A gente vai estudar limites nas próximas semanas e aí vocês vão poder fazer essa conta, né? Quando x aumenta aqui, esse denominador aumenta, né, indefinidamente, obviamente que o valor desse custo, dessa parcela, fica insignificativa, né? Então você imagina um número, né, uma fração, você começa com 1/2, né, e você vai aumentando essa fração até que você fique com 1 sobre 10 elevado a 15, né? Então esse número aqui é muito mais próximo de zero do que desse, e à medida que esse denominador aumenta indefinidamente, essa quantidade vai convergindo para zero, ok? Isso aqui a gente vai no futuro mais próximo definir, tá certo? Bem, então com esses slides aqui, essas notas aqui, eu encerro o conteúdo da aula de hoje, né? E deixo aqui um problema, um exercício 1 e uma tarefa aí para vocês pesquisarem no exercício 2, né? Vocês pesquisarem sobre margem de segurança.